O milionário surpreende ao ganhar um carro de luxo após mendiga negra avisar sobre seu amigo. Era uma manhã qualquer em São Paulo, mas para Rafael Mendes, um renomado empresário, era um dia marcado por reuniões e decisões que poderiam mudar sua vida. O sol brilhava intensamente e o trânsito parecia uma serpente caótica nas ruas. Rafael estava prestes a receber o presente mais impressionante de sua carreira: um carro esportivo de luxo, presente de um parceiro de negócios. Mas naquele dia não eram apenas as celebridades do mundo dos negócios que cruzavam seu caminho. Uma figura inesperada, Marina, uma garçonete negra com um ar decididamente determinado, entrou em cena. Senhor Mendes, preciso falar com você. A voz dela era firme, mas Rafael sentiu um nó na barriga ao ver seu rosto. Era uma mistura de medo e urgência que fez sua cabeça girar. Ela puxou a atenção de todos no café. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas você precisa saber. Ele não é quem você pensa que é. Rafael quase riu. Como ela, uma simples garçonete, poderia saber algo do mundo sobre o qual apenas conversava e negociava? Mas a seriedade nos olhos dela o pegou de surpresa. Uma mistura de incredulidade e ceticismo começou a invadir sua mente. Marina, você tem certeza do que está dizendo? Ele tentava manter a compostura, mas a tensão começou a crescer como uma tempestade. Eu ouvi coisas, disse ela, quase implorando. Cada palavra dela parecia carregada de uma dor profunda. Um passado que se escondia atrás de seu olhar intenso. Rafael se lembrou das histórias que ouvia sobre a vida em São Paulo. As lutas, a desigualdade, o sofrimento de muitos. Ele estava preso dentro de uma bolha de conforto, cercado por luxo, enquanto outras pessoas lutavam por dignidade e oportunidades. De repente, o carro de luxo que poderia simbolizar sua conquista chegou diante do café, reluzindo sob a luz do sol. Era um símbolo de status, sim, mas naquele instante parecia um peso em seus ombros. O que ele deveria fazer? Confiar em Marina e investigar Gustavo, o melhor amigo que considerava um irmão? O golpe emocional era forte. O que aconteceria com a amizade deles? E mais importante, o que se revelasse ao final dessa investigação? Conforme Rafael ponderava, a atmosfera em seu escritório se tornava cada vez mais pesada. Ele olhou para Marina. O que ela tinha a perder? Ele tinha tudo. Mas e se ela estivesse certa? No fundo, algo lhe dizia que a verdade poderia doer muito mais. Confrontar ou ignorar as verdades desconfortáveis? Rafael sentiu o coração acelerar em um conflito crescente entre o que era certo e o que estava em jogo. O mundo de negócios era cruel e muitas vezes traiçoeiro. Mas a confiança, essa era uma moeda mais valiosa. E se ele descobrisse que seu melhor amigo estava prestes a traí-lo? A tensão aumentava e as pistas pareciam se acumular. O futuro de relações que levava uma vida inteira para construir. E suas crenças mais profundas estavam em jogo. A pergunta ecoava em sua mente. O que ele faria com essa nova informação? No fundo, a única certeza era a incerteza que o aguardava. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava paralisado. O brilho do carro esportivo na calçada agora parecia só um eclipse ofuscante em sua mente turva. O que Marina dissera o deixou em estado de alerta. Ele olhou para ela novamente. Havia urgência em seu olhar, mas também algo mais. Uma dor lá. Marina! Como você sabe disso? Sua voz saiu desafinada, mas as palavras precisavam ser ditas. Você pode estar se enganando? Ou eu não posso simplesmente acreditar assim, sem provas? Eu sei, Sr. Mendes, mas eu vi o Gustavo com pessoas que não deveriam estar perto dele. As mãos de Marina tremiam. Rafael notou. Ela estava tão nervosa quanto ele. Ele está se envolvendo em algo muito maior do que imagina. Você não tem ideia. Do que você está falando? O que ele está fazendo? A impaciência tomava conta dele, mas a súplica no rosto dela o impediu de afastá-la. Um grito cortou o ar, rápido como um golpe. Olhos se voltaram para a entrada do café. Uma jovem mulher, de cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, entrou correndo, ofegante. O desespero estampado em seu rosto era visível. Socorro! Alguém, por favor! Meu pai foi sequestrado! Rafael sentiu um frio na espinha. O café, até então agitado com conversas e risadas, se silenciou. Todos estavam atentos àquela revelação chocante. A jovem continuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele foi levado por homens de preto. Estava saindo do trabalho e eles simplesmente o pegaram. Rafael foi tomado por um impulso. Ele sempre teve a ânsia de ajudar. Onde? Perguntou a jovem, sua voz mais firme agora. Onde isso aconteceu? Na rua Santa Helena. Eles o colocaram em uma van. Ela se abanava como se tentasse libertar-se de algo invisível. O pânico se espalhou entre os frequentadores do café, mas Rafael sentiu uma energia mover-se dentro dele. Ele olhou rapidamente para Marina, que agora estava pálida. Gustavo! Ele tem alguma ligação com isso? Sua mente estava como uma tempestade, cada pensamento puxando para diferentes direções. O melhor amigo, o sócio, a pessoa em quem mais confiava. E se houvesse uma conexão? Senhor Mendes, não é só isso. Marina começou, mas Rafael não a ouviu. Ele saiu apressado, chamando um táxi. A pressão na cabeça aumentava. As engrenagens de sua mente giravam. Se Gustavo estivesse metido em sequestros, o que mais ele poderia estar escondendo? Chegando à rua Santa Helena, o caos reinava. Policiais se aglomeravam. Veículos de emergência soavam alarmes. Ele desviou dos olhares atentos, procurando pistas. Qualquer coisa que o ajudasse a entender a extensão de tudo o que estava acontecendo. Ao se aproximar dos guardas, alguém puxou seu braço. Era Marina, que corria atrás dele. Rafael, tenha cuidado! Desculpe, mas você não devia estar aqui! O desespero em sua voz despertou um novo medo. Se Gustavo está envolvido nisso, ele pode querer silenciar você também. Ele sentiu um nó na garganta. Silenciar? Rafael começou a se dar conta da gravidade da situação.
E as palavras de Marina ecoaram em sua mente com um peso renovado. Tudo estava se entrelaçando de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Com o coração disparado, ele a encarou. A expressão dela era intensa. Rafael, não é só sobre o sequestro. O verdadeiro plano é muito mais terrível e pode arruinar não só você, mas todos que você ama. Nesse momento, o estrondo ressoou e uma van preta apareceu, acelerando pela rua Santa Helena. Rafael olhou, seus instintos gritando: Gustavo, o que diabos você está fazendo? Mas ele não sabia, e naquele instante compreendeu que o que estava por vir seria muito mais do que apenas uma simples traição. Um mistério muito maior pairava no ar, uma rede de enganos que poderia mudar tudo. E ele estava prestes a se aprofundar em um abismo do qual talvez não conseguisse escapar. A van preta acelerou, cortando o ar como uma flecha. Rafael se sentiu paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele olhou para Marina, que tinha o rosto pálido, um misto de medo e determinação. O que está acontecendo, Marina? Ele tentou dizer, mas a pergunta morreu nos lábios. Rafael, nós precisamos. Mas não deu tempo. A van freou bruscamente e duas figuras saíram de seu interior. Eram homens de preto, com expressões duras e olhos frios. O coração de Rafael disparou. Ele não tinha certeza se deveria correr ou ficar. E então, como se o universo estivesse conspirando para aumentar sua agonia, Gustavo apareceu. A visão do amigo, vestindo um terno impecável e um sorriso que não refletia o que se passava naquele momento, destruiu qualquer vestígio de esperança que Rafael tinha. O que você está fazendo aqui? Rafael gritou, a voz ressoando pela rua Santa Helena. O desespero tomou conta dele como uma onda ameaçadora. Eu não tenho tempo para explicar. A voz de Gustavo passou de despreocupada a tensa, tudo em um instante. Ele olhou rapidamente para os homens de preto, como se soubesse algo que Rafael não sabia. É uma armadilha, Rafael! Você não pode se envolver mais, mas antes que pudesse dizer mais, um tiro ecoou, ressoando no ar como um trovão. O chão sob os pés de Rafael tremeu. Ele se lançou para o lado, seguindo seu instinto. Marina! Ele gritou, mas o caos tomou conta da cena. Um grito! Era a jovem que tinha pedido socorro. Rafael levantou os olhos a tempo de ver um dos homens de preto avançar em direção a ela, a mão levantada. Seu coração parou. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Quando ele se colocou entre os dois, algo frio e metálico pressionou contra sua têmpora. Um dos homens de preto o havia pegado pelo colarinho. Vocês não sabem com quem estão lidando, ele rosnou. A respiração pesada, como um trovão prestes a cair. O medo o consumia, mas ele não podia falhar. O que você quer? A voz saiu como um sussurro, mas o olhar determinado moveu-se entre os homens de preto e Gustavo, que se mantinha distante. O rosto pálido, como se a situação o intimidasse tanto quanto a Rafael. Um dos favoráveis a você não é quem parece ser, disse o homem que o segurava. Os olhos dele fixaram intimamente os de Rafael. E você vai descobrir que a verdade é um pesado fardo para carregar. Nancy, a jovem, começou a chorar. A realidade estava desmoronando. E Rafael sentiu que algo se desmoronava dentro dele também. Olhou para Gustavo, que estava agachado, a expressão vazia,
como se estivesse assistindo a uma tragédia já escrita. Gustavo, você sabe de algo, não sabe? E nesse instante, o chão pareceu abrir sob seus pés. O sequestro, o que está acontecendo, não é sobre seu sócio. É sobre você. A voz de Marina irrompeu na confusão. Rafael, você está envolvido em algo maior. Algo que Gustavo não pode te explicar, porque está, de acordo com o que eu vi, em perigo. A bomba que disparou no peito de Rafael era mais forte que qualquer tiro. O calor da traição, a frieza da verdade. Ele olhou para Marina, a dor em seu olhar refletia seus próprios medos. Seria possível que Gustavo estivesse, de alguma forma, ligado a tudo isso? A culpa se misturou com a confusão, e ele ponderou se a amizade que construíram na vida era verdadeira ou apenas uma fachada. E enquanto a tensão pairava, um novo grito ecoou. Socorro! Ele está aqui! Era outra jovem, desta vez trazida por um dos policiais. O desespero em sua expressão despertou um choque novo. Rafael pensou que tudo estava se ligando, de alguma forma, emaranhando seus destinos. Foi quando a revelação veio a ele como um raio. E se o homem que usava terno e gravata fosse a peça central de uma rede criminosa? Os homens de preto estavam agora examinando o local, como águias à espreita. O pavor inundava a rua. Rafael se sentia sufocar. Gustavo, preciso da verdade! O apelo passeou como um sussurro contra os ventos agitados da rua Santa Helena. Mas sabia que o que descobriria a seguir poderia mudar suas vidas para sempre. Rafael olhou para Gustavo com um misto de desespero e furor. A má notícia ecoava em sua cabeça como uma sirene ensurdecedora. A ideia de que seu amigo poderia estar envolvido em algo tão sujo o paralisava. Ele queria acreditar que era apenas um mal-entendido. Mas a urgência das palavras de Marina o empurravam para um abismo que ele não conseguia ignorar. Rafael! A voz de Gustavo tremia e por um momento o homem de terno pareceu vulnerável. Eu não sei como você chegou aqui, mas você precisa ir agora! O desespero nas palavras do amigo fez Rafael hesitar, sem saber se deveria dar ouvidos. Então, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão a alguns quarteirão dali. O chão tremeu sob seus pés. Gritos e confusão tomaram conta da cena. As pessoas começaram a correr em direções opostas, mas Rafael sentiu algo como uma âncora que o prendia ao lugar. A real preocupação com a segurança de Nancy e Marina. Ele não poderia se afastar. Você está em perigo, Rafael! Gritou Marina, quase chorando. Eu não vou deixar você aqui. Rafael disparou mirando o homem de preto enquanto ele se aproximava da jovem. Mas uma segunda explosão aconteceu, desta vez mais próxima. O pânico tomou conta, e com a fumaça se espalhando pelo ar, a visão se tornava obscura. E enquanto ele corria em direção a Nancy, um movimento súbito chamou sua atenção. Gustavo se virou, e aos olhos de Rafael... Tudo começou a desmoronar de uma forma que ele nunca poderia prever. No meio da explosão, duas figuras emergiram. Não eram homens de preto, mas dois policiais, armados, que corriam em direção ao grupo. Para trás! Todos para trás! Gritou um deles. O caos tomou conta de tudo, enquanto todos tentavam se afastar da confusão. Rafael estava cercado. O noticiário de um celular próximo começou a ecoar com relatos de um ataque à sede de uma grande empresa. E as palavras Gustavo Mendes saltaram da tela do dispositivo. Gustavo, o que você fez? Rafael sentiu seu coração falhar. O que estava acontecendo?
O que seu melhor amigo aparecia em todas as manchetes. A multidão estava em alvoroço, mas a visão do rosto de Gustavo, agora pálido e desesperado, fez com que Rafael ficasse em estado de choque. O amigo começou a gaguejar. Rafa, eu posso explicar tudo. Você não entende. Eu sou inocente. Foi tudo uma armação. Uma armação? Rafael não conseguia acreditar. Você está envolvido em um sequestro e agora é acusado de terrorismo? E em um momento trágico, uma das figuras policiais se virou para Rafael, com os olhos inquietos. Você também pode estar envolvido. Temos ordens para prender qualquer um que esteja associado a ele. O tempo parecia desacelerar. Rafael poderia sentir seu corpo congelar, o mundo ao redor sumindo, enquanto a realidade se tornava insuportável. Fique calmo, Rafael! Marina gritou, enquanto seus olhos se arregalavam de medo. Rafael olhou em volta, sentindo o peso da evidência. A explosão, os homens de preto, Gustavo, tudo começava a fazer parte de um quebra-cabeça que se entrelaçava de maneira letal. Ele estava no centro de algo imenso. O destino de pessoas boas estava nas mãos dele e a incerteza crescia como uma tempestade. Então, em uma virada inesperada, outra figura surgiu na fumaça. Uma mulher de cabelos escuros, rosto sério. A imagem era familiar, mais do que deveria ser. Ele estava certo sobre você, Rafael. A cada palavra, Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Era uma voz que ele nunca pensou ouvir ali. Uma figura do seu passado que poderia mudar tudo. Você? A mulher o olhou diretamente nos olhos e a tensão na cena subiu uma nova marcha. Não faz sentido! Como você? Você precisa entender. O que está acontecendo vai muito além de você ou de mim. A intensidade nas palavras dela explodiu como uma faísca em uma sala escura. Rafael sentiu um arrepio quase premonitório. Tudo o que ele conhecia, tudo o que pensava estava prestes a mudar de uma maneira que ele não poderia compreender. A verdade está longe de ser o que você imagina, Rafael. E você tem que decidir em quem realmente confia. Enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente, o pânico aumentava, que Rafael sentiu que estava prestes a entrar em um abismo profundo. O que ele iria descobrir nos próximos momentos poderia transformar tudo o que ele conhecia para sempre. Rafael olhou para a mulher. O desespero a envolvia como uma névoa. O caos ao redor se intensificava. Era como se o mundo tivesse se transformado em um furacão e ele estava no centro. A mulher o encarava. E por um instante, tudo aquilo se desfez. O barulho, o medo, até mesmo Gustavo. Quem é você? Ele perguntou, sentindo a adrenalina subir. Como você sabe disso? Porque eu sou... A mulher hesitou, a voz embargada. Eu sou sua irmã, Rafael. Um silêncio profundo caiu. Rafael sentiu a terra tremer sob seus pés. O que você está dizendo? A incredulidade quase o derrubou. Eu não tenho irmã. O que você conhece como sua vida é uma mentira. As palavras dela sorriam para a verdade. Mas a verdade doía como um golpe. A nossa família foi separada há anos. Meu nome é Clara e eu fui levada. Esse homem, ela apontou para Gustavo, está no meio de tudo isso. Rafael não conseguia processar. Suas memórias começavam a se multiplicar como ecos de um passado que há muito ele não lembrava. Lembrou-se daquelas conversas com os pais, fios soltos de uma história que sempre pareceu incompleta. Clara? Como ela poderia ter surgido agora, no meio de tanto caos?
Rafael, você precisa me ouvir. Não é só sobre o que está acontecendo aqui. O sequestro, as explosões. É tudo parte de um plano que afeta a todos nós. Você é parte disso e não pode simplesmente ficar parado. As lágrimas brilhavam nos olhos dela, e como se tudo não estivesse virando um pesadelo, o homem de preto que o segurava começou a rir. Irmandade perdida! Segredos desvendados, Rafael. Você realmente acha que é só sobre você e seu amigo? Prepare-se, porque a verdade vem com um preço. Um preço que você pode não estar preparado para pagar. As palavras dele cortaram o ar. O medo se transformou em horror. O que você sabe? Rafael gritou, mas a resposta dele parecia distante, como se já tivesse escutado antes. Sua vida está intrinsecamente ligada a um crime maior. E não só você, mas seu amigo também. Ele nunca contou a verdade. Uma nova explosão ao longe reverberou, fazendo todos se encolherem. Rafael sentiu seu coração acelerar. Gustavo, horas antes um amigo leal, agora parecia uma sombra. O que você está escondendo de mim, Gustavo? Ele perguntou, a voz tremendo. Rafael, você não entende. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Não há como voltar atrás. O medo nos olhos do amigo era o que mais o preocupava agora. Você não sabe com quem está lidando. Nesse momento, Marina se adiantou. Rafael, você precisa decidir agora. Confie em alguém ou acredite na mentira. O tempo está acabando. O desespero dela ressoou em cada palavra, criando um eco. A pressa da situação disparava na cabeça de Rafael. Ele foi tomado por uma sensação que o empurrava para frente. Clara, como eu posso confiar em você? E Gustavo? Ele estava cercado de traições, e a verdade agora parecia uma facada. Nesse instante, outra figura surgiu das sombras. Um homem idoso, com uma expressão que trazia não só raiva, mas uma sabedoria que só pode vir com anos de sofrimento. Rafael Mendes, ele chamou. E o tom era inconfundível. Eu tenho muito a te contar sobre sua origem e sobre quem realmente Gustavo é. Rafael quase não acreditou. O homem, uma figura estranha, começou a caminhar lentamente em sua direção. E cada passo parecia rimar com os batimentos acelerados de seu coração. Uma avalanche de segredos, prestes a desabar. Um mar de perguntas. E enquanto o chão sob seus pés se tornava uma armadilha, Rafael viu tudo começar a escorregar. O que ele sabe pode mudar tudo, sussurrou Clara, com um olhar cheio de determinação. Mas você não pode hesitar. O passado está se unindo ao presente, de modo que você nunca imaginou. Rafael olhou para Gustavo, depois para a mulher que dizia ser sua irmã. O que estava prestes a acontecer era um mistério sem fim, e ele estava prestes a dar o primeiro passo em um caminho que poderia destruir tudo o que acreditava. E a grande pergunta ecoava no ar: até onde ele iria para desvendar a verdade? A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Rafael olhava para Clara. Ele olhou novamente para Gustavo, o melhor amigo, e aquele terno que parecia agora um símbolo de tudo que estava errado. Você está falando sério? É a verdade. Eu segui suas pistas, me aproximei, mas não sabia o quão profundo isso realmente ia. Clara respondeu, seu olhar nervoso alternando entre os rostos dele e de Gustavo.
Ela respirou fundo e completou. Precisamos agir rápido. Não temos muito tempo. Mas antes que pudesse continuar, um novo estrondo ecoou. E a terra, sob seus pés, pareceu tremer. Uma explosão a poucos quarteirões disfarçou os gritos em um mar de pânico. E então, no meio do caos, uma figura conhecida surgiu no horizonte. Era Marco, um antigo conhecido e rival de negócios de Rafael, trazendo atrás de si uma onda de soldados armados. O medo se espalhou como... Rafael Mendes, eu sei que você está aqui. O mundo parou. A realidade dela era uma confusão de vozes e gritos. E a imagem de Marco se fixava no fundo da mente de Rafael. O que ele estava fazendo ali? O confronto parecia inevitável. Você também está envolvido nisso, não está? O tom de Rafael era de horrorizada compreensão. Essa é sua jogada? A raiva e a dor em seus olhos eram palpáveis. Marco avançou, risos sarcásticos escapando de seus lábios. Ah! Você realmente acha que isso é sobre você? É mais profundo, meu caro. Seu amigo aqui, Gustavo, está mais perto do que imagina de um colapso total. Rafael se virou bruscamente para Gustavo, com o coração batendo acelerado. Gustavo, o que ele quer dizer com isso? O que você sabe? Gustavo gaguejou, o rosto agora pálido como papel. Eu posso explicar, mas uma nova explosão cortou o ar. E as pessoas começaram a correr em desespero, criando uma onda de pânico. O calor e o cheiro de fumaça se misturaram à adrenalina. Socorram! Rafael gritou, tentando salvar Nancy e Marina, que estavam congeladas de medo. Mas quando ele se virou novamente, sua irmã Clara havia desaparecido na multidão. Desesperado, ele chamou Clara! Clara! Mas a resposta se perdeu em meio ao tumulto. O olhar de Gustavo estava agora fixo em Marco, e algo nos olhos dele dizia que a verdade estava prestes a ser revelada. Gustavo! Rafael começou, mas o amigo balançou a cabeça. Você não pode saber. Não agora. Só saia daqui. E, como um filme em câmera lenta, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Marco levantou sua arma e a expressão no rosto de Rafael era de choque. Gustavo, o que você fez? O disparo ecoou no ar e com um estalo, Gustavo estava no chão, o olhar de dor passando por seu rosto. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não! Gustavo! Mas a cena mudava a cada segundo. À medida que a fumaça se dissipava, uma nova revelação chegava. Clara, com um olhar determinado, apareceu novamente, mas não sozinha. Ela estava acompanhada de homens de terno que pareciam mais que simples aliados. Rafael, você precisa entender. A verdade sobre nossa família e sobre o que Gustavo fez vai doer mais do que você imagina. Os olhos de Rafael se arregalaram. O que você quer dizer com isso? A confusão era evidente em seu rosto. E o coração batia descontrolado. Ele não estava olhando apenas para uma traição, mas para algo muito maior, cada vez mais arrebatador. Profundamente ferido, deseja saber, mas a revelação que estava por vir faria o mundo dele desmoronar. E a pergunta ainda ecoava: até onde a verdade poderia ir para destruir tudo o que ele conhecia? Rafael olhou para Clara, o desespero se transformando em um nó na garganta. Você não pode ser minha irmã! Isso é loucura! A voz dele estava trêmula, e o caos ao redor parecia desacelerar, como se eles tivessem um sonho. Marco, com um olhar triunfante, observava o desespero se espalhar, alimentando-se da confusão. O que você está fazendo aqui, Marco? Gustavo perguntou, tentando se levantar, mas a dor em seu rosto o mantinha no chão.
Ele parecia mais vulnerável do que nunca, e isso deixou Rafael ainda mais confuso. O que estava acontecendo? Ah, Gustavo! Você e suas tramas! Pensei que tivesse se livrado desse joguinho! Marcos zombou. A frieza em seu olhar era explícita. E enquanto Rafael tentava absorver a revelação sobre Clara, a pressão aumentava. O tempo parecia apertar, e ele sentiu que estava em um corredor sombrio, sem saída. Clara, você não pode estar falando sério. O que está acontecendo? Quem é seu pai? O desespero e a ansiedade se misturavam dentro dele, gerando uma tempestade. Rafael, você precisa ouvir! Clara falou, quase em um sussurro, mas a urgente necessidade de ação a fez elevar a voz. Nossos pais! Eles estavam envolvidos em algo perigoso, algo que Gustavo também sabe. Eu não sei de nada! Gustavo rebateu, mas o nervosismo em seu olhar dizia outra coisa. Nesse momento, os olhos de Clara brilharam com determinação. É verdade! Gustavo, você nunca me contou! Ninguém te disse que ele é... Mas antes que pudesse terminar a frase, outra explosão ecoou, mais próxima. E o chão tremeu embaixo deles. A fumaça subiu como um demônio, cobrindo o sol e tudo ao redor. As pessoas começaram a gritar e correr em pânico. E Rafael se viu puxando Clara para mais perto, tentando protegê-la. Temos que sair daqui! Marina gritou, a voz dela cortando o caos. Mas enquanto todos olhavam para os lados, buscando uma forma de escapar, uma figura apareceu no meio da fumaça. Era um homem alto, vestindo um longo casaco preto. E quando ele se aproximou, o mundo parecia se congelar. Era alguém que Rafael nunca esperaria ver ali. Você! Ele exclamou, a mente embaralhada. Era Henrique, um agente conhecido que costumava trabalhar com seu pai. Rafael, Clara, agora não é hora para dúvidas. Venham comigo! Henrique exclamou urgentemente, enquanto os policiais tentavam manter a ordem em meio ao pânico. O que você está fazendo aqui? Rafael indagou, o choque o consumindo. Eu sou parte de algo muito maior que você imagina. Precisamos sair e rápido. Ele estava sério. Os olhos de Henrique brilhavam com um medo que Rafael nunca tinha visto antes. Uma sirene soou ao longe e em um instante de clareza, ele percebeu que tudo que conhecia estava prestes a desabar. O que você quer dizer com isso? E então, em um movimento brusco, Henrique avançou, puxando algo da mochila. Era um pequeno dispositivo. Este chip contém todas as informações sobre sua família, sobre as operações de Gustavo e sobre o que eles planejam. Você não está salvo. Ninguém está. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Gustavo, o que você está escondendo? A voz dele tremeu, e por um momento a lealdade que sentia pelo amigo começou a se dissipar. Então, no instante em que a verdade pairava no ar, a multidão em pânico gritou, e algo estourou ao fundo. Era outro ataque? Rafael virou-se, e no meio do caos, viu os homens de preto se aproximando, cercando-os. O coração disparado fez tudo parecer mais sombrio. O que estava por vir era apenas escuridão e traição. Rafael! Clara gritou, puxando-o para trás. Mas o olhar de Gustavo se transformou, como se ele houvesse tomado uma decisão. Este é o nosso último momento, Rafael. Você precisa escolher de que lado está. As palavras dele ressoavam pesada como um sino, e a luz do dia se apagou por trás da fumaça, deixando a verdade à espreita no escuro. Rafael sabia que a escolha que estava prestes a fazer mudaria tudo. E a pergunta ecoava em sua mente a
atormentando-o. Quem era realmente seu amigo e quem era seu inimigo? Rafael sentiu um frio na espinha quando as palavras de Gustavo ecoaram no ar. Você precisa escolher de que lado está. Um choque atravessou seu corpo. Como assim? De que lado? Estava cercado de pessoas que ele amava, pessoas que ele acreditava conhecer. Clara, que se dizia-se irmã, tinha tirado o chão de seus pés. E Gustavo? O que estava realmente escondendo? Aonde você acha que está indo? Marco gritou, dando um passo à frente. A pressão aumentava. Os homens de preto se moviam como sombras, cercando-os. Rafael olhou para Clara, que estava apenas a um passo dele. Os olhos dela estavam cheios de um misto de medo e determinação. A fumaça pairava no ar, fazendo tudo parecer mais nebuloso. Rafael podia sentir o coração acelerando, a adrenalina empurrando-o para frente. Ele precisava de respostas. Clara, se você é realmente minha irmã, então por que nunca me procurou antes? Por que agora? A voz dele estava trêmula, mas a urgência era real. Porque eu não sabia como. Clara gritou, os olhos cheios de lágrimas. Fui adotada por outra família. E mesmo assim tudo me levou a você, a essa loucura. O que Gustavo está fazendo é parte de algo muito maior. O que você quer dizer com isso? Rafael estava confuso. O caos começava a parecer um pesadelo sem fim. Ele queria acreditar em Clara, mas havia tantas dúvidas. E do lado dele estava Gustavo, que agora se levantava. Na tentativa de recuperar o controle da situação, eu posso explicar. Gustavo exclamou, a pressão em seu tom revelando a verdade que estava escondendo. Eu sabia que a história estava prestes a ser revelada, mas não imaginava que viria assim, com tanta urgência. Antes que alguém pudesse reagir, um grito cortou a confusão. Ele está aqui! Ele está aqui! A multidão virou-se em direção à fonte do medo, e Rafael seguiu o olhar deles. Era um homem que vinha correndo. Um dos homens de preto que já haviam atacado. Mas o que ele carregava nas mãos fez o coração de Rafael parar. Uma arma, gleaming sob a luz do dia. Todo o ambiente ficou em silêncio, como se o tempo tivesse congelado. O homem olhou para Rafael e então para Clara. Então é verdade! A irmã dele! Você não deveria estar aqui! Gustavo avançou, mas o homem o interrompeu, apontando a arma com uma precisão assustadora. Você estava prestes a fazer uma escolha errada, amigo. Não se ataque em vão. Rafael percebeu que a conexão entre eles era mais profunda do que imaginava. Quem é você? Perguntei, o desespero tingindo a voz. Alguém que conhece seu passado, Rafael. Alguém que pode dizer a verdade sobre seus pais. O homem falou dramaticamente. E então, como se estivesse esperando por esse momento, ele jogou algo no chão. Era uma carta. Os contornos envelhecidos indicando que já tinha estado ali por muito tempo. Rafael se abaixou, a mão tremendo ao alcançar a carta. Ele se virou e, quando abriu o envelope, suas mãos começaram a tremer. O que leu fez seu sangue parar. O conteúdo era sobre um plano de sequestro que seus pais, que pensou ter perdido, estavam envolvidos. Eles sabiam de tudo desde o início. O choque atravessou seu corpo. Não, isso não pode ser verdade, murmurou. A realidade desmoronava ao seu redor. E a única coisa que conseguia pensar era no preço que ceder à verdade poderia ter. Rafael, você precisa decidir! Clara gritou, a urgência em sua voz quebrando a sinfonia de pânico e medo.
Ele olhou o desejo forçado em seu olhar, a peça-chave em um quebra-cabeça mortal, onde cada movimento importava, cada decisão se tornaria uma marca irrevogável. Escolha rápido! O homem de preto insistiu, o olhar fixo, e foi então que um novo som interrompeu tudo. Um helicóptero apareceu acima, suas lâminas cortando o ar pesado. Rafael olhou para cima, e no instante em que a figura começou a descer, algo em seu interior se iluminou. A figura usava um uniforme. Era um agente do governo. E antes de conseguir processar essa nova informação, o helicóptero caiu em um ataque. Um grito ecoou e então tudo se transformou em um turbilhão de gritos, rajadas de tiros e caos. A cena virou uma explosão de eventos e Rafael sentiu que a vida se desvanecia entre os dedos. Nesse momento, uma voz ressoou em sua mente. Quem é realmente seu amigo? E o dilema só aumentava. No meio do caos, a única certeza era a incerteza do que viria a seguir, deixando-o em estado de choque e cada vez mais longe de descobrir a verdade por completo. Rafael olhou para a carta. As palavras se embaralhavam na sua mente. Enquanto a fumaça ainda cobria o céu, ele sentiu que o mundo estava se tornando um caos ao seu redor. O homem de terno que havia interrompido tudo estava diante dele, com a arma firme em mãos. E Marco, sem expressão alguma, se aproximava como um predador. A tensão estava palpável. O que você está fazendo aqui? Rafael gritou, as palavras saindo com um misto de fúria e confusão. Era impossível compreender o motivo de tudo isso. No entanto, antes que o homem pudesse responder, um grito cortou o ar e todos se viraram. Era Clara, que havia se afastado a alguns passos, agora paralisada em choque. Rafael, cuidado! Ela apontou para o céu. Rafael olhou para cima. Algo descia do helicóptero. Eram pessoas com uniformes táticos, saltando como personagens de um filme de ação. Mas no meio do mistério, um dos homens estava segurando uma bandeira vermelha. Era um sinal. Em um instante, suas vozes ecoaram. Todos no chão! Execução de ordem. Os homens de preto começaram a se espalhar, um pavor reinando na multidão. Aos poucos, a verdade começou a emergir, e o que deveria ser um resgate se transformou em um cerco. Rafael não conseguia entender como tudo havia mudado tão rapidamente. Do ataque ao plano de sequestro. Um grito gutural ressoou novamente. Retirem-se! Não podemos deixá-lo escapar! Um dos soldados gritou, enquanto um outro parecia se dirigir para Clara. O coração de Rafael disparou. Clara, cuidado! Ele a chamou, mas a confusão estava intensa. Em um movimento súbito, o homem de preto que apontava a arma em direção a Rafael se virou, aparentemente focado na verdadeira ameaça que surgiu. Mas foi então que ocorreu algo inimaginável. Em um dos instantes de puro pânico, Clara correu para frente. E o que aconteceu em seguida deixou Rafael sem palavras. Antes que pudesse intervir, um impacto estrondoso ecoou através do ar. O homem atirou. Era como se o tempo tivesse parado. Rafael sentiu o coração afundar. O disparo ecoou e a imagem de Clara caindo para trás se instalou em sua mente com toda a brutalidade. Não! Correndo em direção a ela, as pernas parecendo pesadas como chumbo. O mundo desmoronava e cada segundo se arrastava. Clara estava no chão, sua expressão uma mistura de dor e confusão. O olhar dela fixou-se em Rafael e uma pergunta não verbal ecoou entre eles. O universo girou em torno dele e tudo o que ele sabia, tudo o que acreditava,
estava prestes a se fragmentar em pedaços. A arma no chão, a bandeira vermelha içada pelo soldado. Cada detalhe fez com que Rafael sentisse um nó na garganta. Por que você fez isso? Ele olhou para o homem de terno, agora parecendo mais próximo do que nunca. Mais que um amigo. Havia uma linha entre eles que estava prestes a ser cruzada. Você e seus planos! O que mais você tem escondido? Gustavo gritou. Rafael, temos que sair agora. Eles não param. O desespero nas palavras do amigo o acordou para a realidade. Mas o olhar paralisado de Clara mantinha Rafael em choque. Ele se virou para ela, uma lágrima deslizando pelo seu rosto. Eu não vou deixar você assim. E enquanto os soldados se espalhavam e o caos aumentava, um movimento repentino fez com que Rafael olhasse para trás. O homem do helicóptero, agora em terra firme. Então, uma explosão inaudível, como se o tempo tivesse se quebrado em momentos, fez tudo ao seu redor esfumaçar. E no meio da confusão, um rosto familiar surgiu no horizonte. Um antigo mentor de Rafael, alguém que ele pensou ter perdido há muito tempo. A última peça do quebra-cabeça estava prestes a se encaixar quando a frase final pairou no ar, deixada em aberto. Vocês vão descobrir quem realmente está no controle aqui. E tudo que Rafael podia fazer era ficar ali, preso entre a dor da verdade e a incerteza de um futuro que ele não podia compreender. O caos reinava. O olhar de Rafael estava fixo na expressão de Clara, enquanto ele se aproximava. As sirenes ecoavam, e o chão tremia com cada explosão. Mas o som mais ensurdecedor era o silêncio entre eles. Ele percebeu que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. Rafael, eu te prometo que vou te explicar tudo, Clara disse, a voz embargada. O pânico em seus olhos falava mais que 1000 palavras. Gustavo estava ali, a dor e o medo refletidos em seu rosto. Eu sou inocente, Rafa! Não sabia que tudo isso aconteceria. Ele parecia um homem à beira de um colapso, e Rafael não sabia se deveria confiar nele. A situação estava prestes a explodir em um mar de dúvidas e traições. A imagem de Clara no chão, a arma na mão do homem de preto, a bandeira vermelha que tremulava com o vento de cada explosão, tudo tornava o ambiente irrespirável. Precisamos sair daqui, agora! Gritou Marina, interrompendo os pensamentos de Rafael, mas ele não conseguia tirar os olhos de Clara. Clara! Ele nunca havia sentido tanto medo de perder alguém. Rafael se lançou na direção dela. Ele precisava saber a verdade. O que os pais dela tinham a ver com a história toda. O que você sabe sobre tudo isso? Ele perguntou. Eu sou a chave. Nossos pais não eram apenas pessoas normais. Eles estavam envolvidos com algo que você nunca poderia imaginar. O olhar dela era intenso, repleto de urgência. Se o que Marco está planejando acontecer, nós vamos... Não podemos deixar isso. E quando ela começou a falar, um novo barulho cortou o ar. Um disparo. O impacto fez Rafael se afastar. Ele se virou e viu Marco, mais perto do que imaginava. Você é parte disso, Rafael? Marco gritou. Eu não vou deixar que você escape da verdade. Rafael sentiu a raiva e o medo borbulhar em seu estômago. Mas antes que pudesse responder, o homem de terno apareceu novamente, a arma em mãos, pronto para agir. Basta! Ele gritou, e o barulho da cena ficou abafado. O caos lentamente se dissipando. A tensão estava no ar. Rafael olhou para Clara, que estava prestes a se erguer. Ele queria gritar, mas a atmosfera estava pesada. Você tem uma escolha a fazer, Rafael.
Sua vida nunca mais será a mesma. Quem você vai escolher? O homem com a arma tinha uma voz profunda e carregada de significado, como se estivesse oferecendo mais que uma escolha. A pergunta ecoava como um eco distante. Rafael sentiu um nó na garganta. O homem que ficou ao seu lado, o amigo que se tornou um estragador de segredos. E ali estava Clara, a irmã que nunca conheceu, lutando para desvendar o mistério que o cercava. Qual era o caminho certo? O universo ao redor parecia girar. Ele viu Clara estendendo a mão, mas nesse momento tudo desmoronou. Outra explosão iluminou o céu escuro. A liberdade estava tão próxima, mas o custo, o preço a pagar por escolhas erradas. Corra! Rafael gritou, puxando Clara e Marina em direção à saída, enquanto os soldados começaram a cercar a área. As ordens ecoavam, e o mundo deles começava a se fechar. Cada passo parecia uma eternidade. As sirenes, as ordens, os gritos e o cheiro de fumaça dos combustíveis queimados. Eles finalmente conseguiram alcançar um local seguro. Mas havia um vazio no coração de Rafael. A verdade ainda estava lá fora, escondida sob as camadas de mentiras e traições. Rafael olhou para os rostos ao seu redor. Clara, tentando se recompor. Gustavo, confuso e preocupado. Marina, um misto de determinação e medo. O que viria a seguir? Ele sabia que a luta ainda não tinha acabado, que a resposta que buscava estava à espreita como uma sombra. E enquanto a vida ao seu redor parecia retomar um sentido, a única certeza era que eles teriam que enfrentar o que viesse juntos, ou o preço seria ainda mais alto. E agora, queridos amigos, precisamos da sua ajuda. Este é o momento exato para você se inscrever no canal e não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmagar o botão de like agora é essencial para alimentar nosso algoritmo e garantir que mais aventuras cheguem a você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho eletrizante. E, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta trama cheia de reviravoltas. Não espere nem mais um segundo! O apoio de fãs verdadeiros como você é fundamental para que continuemos essa jornada.